Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Domingo não estive aqui, acompanhei minha digníssima esposa. Cumprimento os irmãos de casa também com a paz do Senhor. Minha digníssima esposa em uma pregação. Confesso que estava com saudade de estar aqui na minha casa. Bom é estar na casa de Deus. Tempinho gostoso hoje, né? Confesso que eu estava falando, ô Jesus, o pastor podia falar para nós fazer uma live lá de casa hoje. Mas glórias a Deus que estamos aqui. Ontem Deus já vinha falando ao meu coração algumas coisas a respeito dessa palavra. E ontem eu fui me colocar diante de Deus e falei, Jesus, é isso mesmo? Vamos falar de outra coisa? Mas o Senhor queimou meu coração e aí eu fui e terminei a palavra. Como sempre, obrigado pastor, deve ser uma palavra breve, sem muita demora. Eu dei um tema para essa mensagem. É certo? É justo? Nós vamos analisar hoje dois personagens, um rei e um juiz. Sansão e Saul. E Deus falou fortemente ao meu coração a respeito disso. No final vai ter uma lição sobre isso. Mas antes, Sansão foi o juiz. Nós conhecemos a história. Um homem forte que vencia batalhas. E Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido pelo povo, que não foi escolhido por Deus. Nós vamos fazer um paralelo sobre a vida desses dois, um paralelo rápido sobre a vida desses dois personagens da Bíblia. E você vai entender depois, porque eu fiquei me questionando a respeito disso, quando eu dei esse tema, se é certo, se é justo, o fim que cada um levou, mediante a vida que cada um levou, que a palavra nos conta. Então, para não dar muito spoiler, vamos lá abrir, vamos falar primeiro sobre Sansão, né? Sansão nasceu com um propósito, Deus deu a vida a ele para que ele fosse o libertador do povo, guerreasse contra os filisteus. Ele nasceu de uma mulher estéril e o milagre já começou no seu nascimento. Vamos abrir em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13, vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Juízes, livro dos Juízes, como diria meu amigo Bonfim, no Primeiro Testamento, ou no Antigo, tanto faz, glórias a Deus. Juízes, capítulo 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse: Eis que és estéril e nunca teve filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Esses foram os pais de Sansão. Como eu disse, Sansão ele veio com um propósito. Deus, aqui se você continuar lendo a história dele, né? Nós conhecemos, ele nasceu para libertar o povo, para guerrear. E ele tinha uma coisa que ele precisava fazer, não podia cortar os cabelos. A palavra fala que não podia passar navalha na sua cabeça. Essa era a fonte da sua força. Nós conhecemos a história. Sansão, no entanto, foi um homem muito carnal. Ele tinha o Espírito Santo de Deus já naquela época, né? Mas ele foi um homem muito apegado às coisas da carne. Nós vamos ler aqui.
Tiveram muitos outros erros. Enquanto eu lia ontem, eu falei, nossa, poderia enumerar pelo menos 9 erros. Mas para não me alongar muito, eu apenas 3. Numerei apenas 3 erros de Sansão. E esses 3 erros, coincidentemente, são relacionados com mulheres. Sansão sofria muito na sua vida com mulheres. Ele era muito apegado às mulheres. Naquele tempo, os hebreus, os judeus, eles não deveriam casar com mulheres de outras regiões. Eles deveriam se casar entre si. Era a lei de Moisés. Mas Sansão esse foi o seu primeiro erro. Ele se casou com uma mulher que ele não devia. Juízes, ainda no livro de Juízes, agora no capítulo 14. Juízes, no capítulo 14. Juízes, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Juízes 14, versículo 1. Desceu Sansão de Timna, vendo uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma esta, porque só dela me agrado. Então, como eu já tinha dito anteriormente, não vou me ater muito a esse lado da história. Sansão não deveria se casar com uma filisteia, com uma mulher de outro povo. Na verdade, Sansão ele veio para guerrear contra os filisteus. Mas ele era, e nós vamos ver mais para frente, esse foi um dos grandes erros de Sansão. Sansão era muito carnal. Ele se deixava levar muito pela parte física, pela parte das mulheres. E sofreu e pagou um preço caro por causa disso. Então esse foi o primeiro erro de Sansão com uma mulher. Não deveria se casar, e mesmo assim o pai dele o alertou, como diz o texto aqui no versículo 3. O pai pergunta para ele: não tem nenhuma mulher aqui da nossa família, do nosso povo que te agrade? Você tinha que ir lá atrás dessa mulher, desses incircuncisos. E ele fala que sim, que ele queria aquela mulher. E aí, se você continuar lendo depois, é triste porque essa mulher é dada para outra pessoa, e aí, assim, ruim. Que nem eu falei, eu não vou me ler muito para não me demorar, mas Sansão não foi feliz nessa sua escolha, nessa sua opção. O segundo erro de Sansão, também desses que eu sinalizei aqui, também foi com uma mulher. Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. O segundo erro que eu coloquei aqui de Sansão também foi com uma mulher. Sansão, ele coabitou, ele teve relações com uma prostituta. Sansão capítulo 16, Juízes capítulo 16, versículo 1. Juízes capítulo 16, versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Novamente aqui Sansão se deixando levar pela sua carne. Foi até Gaza, viu lá uma prostituta e coabitou com ela. Ele também cometeu o pecado de prostituição. Quando ele se deita com ela, ele comete este pecado também. Daqui a pouco nós já vamos para o terceiro erro de Sansão. Eu fiquei me perguntando quando ontem terminava essa palavra, e já há alguns dias,
Jesus, como é que pode um homem desse, tão levado aos prazeres da carne, tão tendencioso a prazeres sexuais aqui, né? Porque os grandes erros de Sansão foram com mulheres. Como que pode o Espírito Santo, como que pode o Espírito de Deus agir através da vida dele? Como que ele pôde fazer todas as coisas que ele fez? Ele era um cara muito ruim, para falar assim. Eu lendo, eu falava assim, esse cara aqui não queria ver com ele, não. Não era crente em Jesus, não. O cara só queria saber das coisas dele, cheio de si, enfim. O terceiro erro de Sansão, e esse foi gravíssimo. Dalila. Juízes, continuando no capítulo 16, versículo 4. Juízes, capítulo 16, versículo 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou por uma mulher do vale de Sereque, a qual se chamava Dalila. Aqui todo mundo, acho que a maioria nós conhecemos a história de Dalila. E nós vamos ler aqui. Eu perguntei para Deus ontem e já havia perguntado o que aconteceu com Sansão. Porque aí ele casou com uma mulher que ele não deveria ter casado. E aí a mulher dele foi dada para outra pessoa, para outro homem, e aí deu ruim. Aí, não contente com isso, ele foi e se deitou com uma prostituta. Já estava ruim. Não contente com isso, ele vai e se apaixona por Dalila. E aí fica pior ainda. Porque ele se apaixona por Dalila, e aí eu fico pensando, ele teve 2 oportunidades antes do derradeiro fim dele. E ele ficava flertando com o pecado. A gente vai ler, a mulher ficava falando para ele, da onde vem a tua força? E ele zombando, falava uma coisa, falava outra, mas ela não estava zombando. Ela queria saber de onde vinha. E o cara ficou, rapaz do céu, ficou com a mulher ainda dava trela para ela. Vamos ler. Eu perguntei para Deus, não entendo, que eu realmente não entendo. O dia quando estiver com Jesus, eu vou falar, Jesus, não entendo. O que aconteceu com esse homem? E por que com ele? Apesar que a Bíblia me ensina que a gente não deve ficar perguntando por quê, né? Mas realmente não entendo e fiquei pensando. No final nós chegaremos lá. Eita, que o tempo está passando hoje. O terceiro erro de Sansão, Dalila, Juízes, ainda no capítulo 16. Vamos ler um pouco agora, a partir do versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, com que poderia ser amarrado para... Desculpa, de novo. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Aqui é a primeira vez que ela tenta já dar o bote nele. Aí ele respondeu-lhe Sansão, versículo 7. Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Aí eu falo que ele flerta com o pecado, né? Porque ela pergunta uma coisa, é a mesma coisa que você chegar para um bilionário e falar, dá a senha do banco aí. Como é que faz para descobrir quanto que você tem lá no banco? Aí o cara pega e passa uma senha errada, né? Mas tá brincando. Versículo 8. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa. Assim, não se soube em que se lhe consistia a força. Aqui ela já se caguetou, né? Porque ela perguntou uma coisa para ele, ele zoou ela acreditou e armou uma cilada para ele. E aí ele, muito confiante, cheio de si, deu conta. Versículo 10. Disse Dalila a Sansão,
Eis que zombastes de mim e me dissestes mentiras. Ora, declara-me agora, como poderia ser amarrado? Essa é a segunda vez. E aí eu fico me perguntando, Jesus, além disso a mulher deu uma dura nele. Mas por que você está me zoando? Por que você está mentindo para mim? E aí perguntou de novo, como é que eu posso te amarrar? Irmão, jovem, se um dia você tiver com uma mulher parecida com Dalila, que quer mandar em você, quer saber da sua fraqueza, ponha para correr. A Bíblia nos ensina, não paga o preço não. Vai procurar uma varoa abençoada, corre. A palavra me ensina para a gente fugir da aparência do mal. E a Dalila era completamente a aparência do mal. Versículo 11. Ele disse, se me amarrarem bem com cordas novas, com as que não se tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas, ela também não assim, né? Versículo 12. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele os arrebentou de seus braços como um fio. Versículo 13. Disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderei ser amarrado? Ele respondeu, se teceres 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se firmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse, e essa foi a terceira vez já, né? Eu falei 2, mas foi 3 mesmo. Versículo 15. Então ela lhe disse, como dizes que me amas? Olha, mulher, se não está comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim e não me declaraste em que consiste a tua grande força. Aqui eu vou fazer mais um comentário. 3 vezes ele teve a oportunidade de mandar a Dalila pastar, né? Já podia ter, né? Mas não. E o que eu acho mais engraçado é que ela cobra dele, né? Você mente pra mim. E ele não cobra dela. E você que tá com os caras aí pra me pegar? E ele continua. Versículo 16. Importunando ele todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força, e enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Aqui ele entregou, né? Aqui ele entregou. De tanto que ela atormentou ele entregou. Aí eu penso, Jesus amado. E esse cara, Sansão, foi juiz e foi o libertador do povo e fez maravilhas e está aqui na Bíblia. Então, as grandes coisas que eu aprendo com Sansão são coisas de que não devo fazer. Versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça.
passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não tinha percebido o que tinha acontecido. Isso é uma lição de graça desse texto. Quando a gente flerta com o pecado, quando a gente menos espera, o resultado vem. E a gente nem vê. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho de cárcere. Foram os 3 erros de Sansão, sempre vinculados com mulher. E o último deles com Dalila, meu Deus do céu. Realmente eu não consigo e não preciso entender. Agora vamos falar sobre Saul, rapidinho. Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi escolhido pelo povo. Um pouquinho mais para frente aí, 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Primeira Samuel capítulo 10. Saul foi escolhido como rei de Israel pelo povo. No texto fala, eu não vou me atentar a isso. Primeiro Samuel capítulo 10, vamos ler o versículo 17, o 18 e o 19. Versículo 17. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios, e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Versículo 19. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e dissestes: não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Versículo 21. Versículo 24. Então disse Saul a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Aqui tinha passado o tempo dos juízes, e o povo de Israel, sempre ingrato com o Senhor, pediu para o profeta Samuel que queria um rei. E aí aqui tem a descrição de como Saul chegou a ser rei. Saul era grande, era forte, por isso ele foi escolhido. De Saul, eu só enumerei 2 erros. O primeiro erro de Saul, ele desobedeceu a Deus. 1 Samuel no capítulo 13, um pouquinho mais para frente. 1 Samuel capítulo 13. Vamos ler os versículos do 8 até o 13. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto. Versículo 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe sai ao encontro para o saudar. Samuel perguntou:
Que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pela circunstância, ofereci holocaustos. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Eu já falei isso aqui em uma outra oportunidade que eu preguei, que eu falei, eu faria a mesma coisa. E eu continuo falando que eu faria a mesma coisa. Aqui Saul tinha sido vitorioso em uma batalha contra os filisteus, e o mandamento do Senhor era de ofício do profeta daqui de Samuel, oferecer o holocausto. E aí o profeta atrasou. E aí o Saul pensou assim: vou fazer o holocausto, vou oferecer o sacrifício aqui para Deus, Deus vai receber. Eu no lugar dele faria a mesma coisa. Mal não há. Errado. Esse foi o primeiro grande erro de Saul. Ele desobedeceu a Deus. E é interessante o que Samuel fala para ele no versículo 13. Procedeste neciamente em não guardar o mandamento. Eu particularmente aprendo aqui, mais uma vez, lendo esse texto, que se Deus mandou, obedece. O segundo grande erro, novamente, Saul desobedeceu a Deus. 1 Samuel, no capítulo 15, um pouquinho mais para frente, capítulo 15, vamos ler do 1 ao 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Versículo 2: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Ameleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhes poupes, porém matarás homem, mulher, menino, criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Uma ordem clara Deus deu para Saul: vai, guerreia e acaba com tudo, mata todo mundo, não deixa ninguém vivo, nem os bois, nem os animais, ninguém. Continuando um pouquinho mais à frente, vamos ler a partir do versículo 7 agora. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Já está errado aqui, né? Versículo 9. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezável destruíram. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, portanto deixou de seguir-me, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou sobre si um monumento, e dando volta, passou e desceu a... Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que bolido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Versículo 15.
Respondeu Saul: de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendestes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal perante os olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, o rei de Ameleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos cordeiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria de culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Até aqui. A segunda vez que Saul desobedeceu a Deus, ele teve uma ordenança clara de Deus: vai, peleja, você vai vencer, mata todo mundo. Aí ele foi e não cumpriu. Ele deixou que algo do coração dele tomasse essa direção e falou: não, mas é melhor eu poupar o que tem de bom e pegar o rei aqui, daí vou oferecer lá perante Deus. Aqui já estão caminhando para o final, irmãos. Esse foi o ponto que eu quase contendi com Jesus. Falei: mas Deus está errado. É justo. A gente vai ver mais para frente aqui, já caminhando bem para o final. Saul ou Sansão? Quem foi pior? Aos meus olhos, Sansão foi pior. Saul desobedeceu, mas poxa, não foi tanto assim. Né? Eu me coloco nesse lugar, eu falo, de repente eu teria feito bastante coisa similar ao que Saul fez. Ao que Sansão fez, não. Para mim é mais claro o pecado de Sansão, o erro de Sansão. O de Saul seria mais aceitável. Mas eu estou errado. A palavra me ensina isso. A palavra me ensina o que é justo e o que é certo. Para mim é trapo de imundícia. Não vale de nada. E Deus me fez aprender algumas coisas com isso. 1 Samuel, ainda no capítulo 15, continuando a leitura, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e todas as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Já ele te retirou de ti, para que não sejas rei sobre Israel.
aqui aconteceu a pior coisa que poderia acontecer com qualquer pessoa. Deus, ele se retirou de Saul. Até então, Deus estava com Saul e ele era vitorioso. Aí Samuel falou para ele que não ia com ele, que Deus já não estava mais com ele. E daqui para frente, se você continuar as leituras, Saul só faz, aí só piora, consulta necromante, assim, ladeira abaixo. Saul, ele perdeu tudo. Ele era rei, ele era rico, ele era próspero, abençoado, tinha Deus ao seu lado. Qual foi o erro dele? Saul foi afoito. E eu me identifico, minha esposa sabe disso, eu sou muito afoito. Sou muito... Às vezes ela fala assim pra mim, Rodrigo, segura isso aqui. Aí eu vou segurar, já quero fazer outra coisa e faço tudo errado. E aí eu me identifico com Saul por causa disso, porque Saul foi afoito, ele não esperou. Esperar é difícil. E depois ele não obedeceu, ele olhou com seus próprios olhos e pensou, isso daqui é melhor, eu vou poupar o rei e vou levar as coisas boas. Como se ele precisasse, ele já era rico, ele não precisava disso. Ele desobedeceu a Deus novamente. E aí, o resultado dessas transgressões, dessa desobediência dele foi terrível. De uma forma que não pode acontecer pior. Deus se afastou dele, ele perdeu tudo. Inclusive, ele perdeu a própria vida. 1 Samuel 30, rapidinho, já estou acabando. 1 Samuel 31, vamos ler do 1 ao 4. Entretanto, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu anotei. Isso. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus atacaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e lançou-se sobre ela. Aí, voltando rapidinho, Saul tirou a própria vida, certo? Volta lá rapidinho em Juízes 16. Juízes 16, do 28 ao 30. Já estou terminando. Juízes 16, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais essa vez, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se substinha a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Sansão também tirou a sua própria vida. Aí eu pergunto: é justo? É certo? Se eu olhando o Rodrigo, como eu falei, falou muito comigo isso, porque eu falei: Jesus, Sansão foi um cara horrível. Saul só foi assim, assim, ele foi desobediente, mas é porque ele, foi apressado, não soube esperar. Só que aí você vê o final deles, os dois tiraram a sua vida. Só que Sansão,
Sansão tem o nome dele na galeria da fé. Acho que é em Hebreus a galeria da fé, né? Não lembro o versículo, o capítulo. 11:32. Obrigado, pastor. Se você tiver curiosidade, você vai lá. Hebreus 11:32, vai ter a galeria da fé. Então eu acredito que Sansão, ele está com o Senhor. Mesmo tendo tirado a própria vida, ele fez um sacrifício e ele chegou no resultado em que ele tinha que chegar. Ele matou os filisteus. E aí Saul, até na morte dele, ele foi precipitado. E aí o que eu aprendo? Eu sou pecador. Sansão também era pecador. Você também é pecador. Jesus tem misericórdia de mim todos os dias. É por isso que eu estou aqui hoje, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. Com isso, eu tenho como lutar. E Deus me perdoa. Deus me dá graça. Hoje, através de Jesus para as nossas vidas. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso. E nós seremos mais como Sansão. E devemos ser menos como Saul. Porque o erro de Saul, para ele, foi terrível. Saul não está na galeria da fé. Saul tirou a própria vida. Provavelmente não vai estar com o Senhor. Aí, eu chego à conclusão que é melhor eu me espelhar mais, não que eu deva pecar, não estou fazendo alusão ao pecado, mas que eu não posso desobedecer a Deus. A desobediência me faz estar fora do centro da vontade de Deus para a minha vida, e isso gera consequência terrível. Como disse no texto que eu li, Samuel falou para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. E aí eu falei para Deus, olhando para a vida desses dois, eu achando injusto que o Sansão pecador estava na galeria da fé com o Senhor, e o Saul, poxa, né, o cara só afoito. Não está. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você tem obedecido a Deus? Aí trazendo para as nossas vidas, trazendo para a minha vida, eu falei para Deus, eu tenho obedecido a Deus? Eu tenho obedecido ao que eu... Primeiro, eu tenho lido a palavra, para mim primeiramente. Essa palavra tem gerado arrependimento em mim? Eu tenho dado ouvido ao que o Espírito Santo fala para mim? Porque eu vejo através da vida de Saul que não obedecer é terrível. Terrível, porque enquanto eu estiver pecando com o meu coração voltado para o Senhor, eu tenho a chance todos os dias de reconhecer o meu erro e de não praticá-lo novamente. Mas a desobediência e a falta de ouvir e entender o que Deus quer da minha vida, e estar fora do centro da vontade de Deus, a consequência é terrível. E é claro que em algumas áreas da nossa vida isso é fácil, isso. Ah, não, isso daqui Deus me pede, eu faço. Hoje é frio, nós estamos na casa de Deus. Nem todos. Mas e as outras coisas mais difíceis que o Espírito Santo nos pede, nos mostra, fala conosco? Nós temos dado ouvido? Obedecer é melhor do que sacrificar. Para mim não importa se é justo ou se é certo. A palavra me ensina. E se eu tenho e devo que aprender. O erro de Saul foi pior do que o erro de Sansão. Porque a colheita dele foi terrível. Então para a minha vida, não que eu quero pecar como Sansão pecou, mas eu não quero desobedecer e nem ser afoito como foi Saul, para que eu não venha a colher consequências terríveis como ele colheu. Ambos morreram, mas um está com o Senhor e o outro provavelmente não. Então, irmãos, essa é a palavra de hoje. Não fique preso à sua justiça. Para mim foi um baque. Quantas vezes eu já tinha lido Saul e já tinha lido Sansão.
E aí isso veio à minha cabeça e eu comparei os dois e falei, meu Deus do céu. E o pior, Saul, que para mim era melhor, para a Bíblia é pior. E o resultado dele foi pior. Eu não quero ser como Sansão, mas ai de mim ser como Saul. Se você tem uma área, algo na sua vida em que você precisa obedecer e estar diante de Deus para que Deus faça o que Ele tem que fazer na sua vida, faça enquanto é tempo, irmão. Não deixe para amanhã, porque o que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida, é maravilhoso. E eu creio que Ele vai fazer. Basta que nós deixemos. Amém? Deus abençoe.